Olá, anjos, tudo bem com vocês? Vou arrumar aqui essa câmera, na verdade meu celular, né? Nossa Senhora, só por Cristo. Comigo tá tudo bem, graças a Deus, ainda por cima tô torta. Não sei se sou eu, não sei se é a câmera. Pronto, vamos lá. Depois de ter emagrecido 11 quilos, nada mais me serve. Enfim, graças a Deus, né? Então vamos lá. Como vocês passaram da semana passada pra cá? Foi depressão, né? Até falei errado no começo do vídeo. Falei, nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre ansiedade. Não é. É sobre depressão. Por que eu tava com ansiedade na cabeça? Eu não tava bem para fazer aquele vídeo, já falei isso para vocês. Porque eu ia ter, no dia anterior, uma crise de ansiedade depois de 7, 8 meses. Mas eu consegui, eu parei ela no meio. Eu falei, não, você não vai voltar. Você não vai vir para mim. E não veio. Mas me veio enxaqueca. Com aura, como sempre. É só eu estar agitada, começo de ansiosa, porque eu já falei que ansiedade é normal. Luta ou fuga. Que me vem enxaqueca. É como se ela tivesse tomado o espaço da crise de ansiedade. Pra mim, tudo bem. Tudo bem porque é rápida, terminou, acabou, rápida. Pelo menos meia hora de enxaqueca com aura sem enxergar ninguém. Mas terminou aquilo, acabou. Não veio crise de ansiedade, não veio nada. Então, pra mim, tá tudo bem. Então, realmente, eu tava meia assim quando eu comecei a falar sobre depressão. E aí, sem querer, eu falei ansiedade, mas é depressão mesmo, tá? Hoje, não que eu tenha terminado depressão, como eu falei, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, não acaba nunca. A portinha tá aberta. Se a portinha tá aberta, orai e vigiai. Não adianta. Mas hoje eu quis falar de síndrome do pânico. Pânico. A síndrome do pânico é uma angústia, uma ansiedade, um medo extremo. E ele vem subitamente, quando você vê já tá. Então, nada melhor do que eu contar uma história. Como eu disse, eu sou uma contadora de história. Eu amo uma boa história. Se as minhas histórias são boas ou ruins, pra mim, irrelevante. Interessa contar a história. Jesus falava à base de parábolas, não é? O que significa a palavra parábola? História, nada mais que isso. Alguém servido aí? Meu cafezinho, para variar. Como eu já disse, para quem tem ansiedade é perfeito. Mas eu não me tolho dos meus prazeres na vida, não. A vida é muito curta, muito passageira. E lá vem a outra com a bolinha. Vou mostrar ela para vocês depois. Então vamos à história. Eu vou contar como eu tive síndrome do pânico a primeira vez na minha vida. Eu já tô contando tantas histórias mesmo da minha família. Contei algumas coisas de mim e é o que eu falei pra você, que eu sempre vou falar de mim para vocês poderem falar de vocês. Como eu disse, aqui é um lugar pra gente desabafar, conversar, poder receber uma palavra de carinho, de amor e de afeto. Esse espaço é para isso. Já falei e friso todo o vídeo. Não tem psicólogo aqui, não tem psiquiatra, não tem terapeuta, muito menos remédio. Aqui é um espaço para desabafar. Você que não tem família, não tem amigos, ou você não pode falar com a sua família porque tem isso. Depressão. Ansiedade. Síndrome do pânico. Você é doida, mulher. Vai sair, vai passear, vai lavar um tanque de roupa. A turma adora mandar a gente lavar um tanque de roupa, mas eles mesmos não lavam, eles usam a máquina, né?
Tem família que você não pode se abrir. Tem amigos, como eu disse no vídeo anterior, é pra zoeira. Então o que sobra? Sobra seu terapeuta, médico, o CVV 188. E o que mais sobra? Nós. Esse espaço é nosso. Rainha dos ansiosos. Inscrevam-se, dá um like, dê bastante comentário e me mande o teu e-mail, que é pra gente poder falar de você. Já falei. Não tem nome, nem de onde você é nada, a não sei que você quer. Ai, por favor, dá meu nome, eu queria tanto escutar meu áudio, meu nome no áudio do vídeo. Aí eu falo, se não, pode esquecer, você é uma anônima, aqui somos grupos de anônimos. Então, me mande seu e-mail. Então, vamos lá para a síndrome do pânico. Eu acho que nada melhor de começar uma síndrome do pânico do que contando uma história, contando como ela se originou. Ah, sim, como ela se originou? Não tenho a mínima ideia. Eu sei o seguinte, eu morava numa casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. A maioria das minhas casas foi sempre 2 quartos. Só que a situação deu uma melhorada. E nós fomos ver uma casa de 3 dormitórios, com sala de jantar e visita. O quintal não era muito grande, hoje eu não teria alugado. Prefiro um quintal grande, como essa casa, e a casa menor. Mas na época, nós em 4 pessoas, marido, esposa, 2 filhas. Eu estava muito feliz, porque cada uma das minhas filhas ia ter o próprio quarto. Não se esqueça que eu morei numa casa dos 12 aos 21 anos quando eu me casei. Que eu dormia na sala, num sofazinho cama pequeno, eu e minha irmã. Então, para mim poder dar um quarto para cada uma das minhas filhas, para mim era fantástico. Eu estava muito feliz. Eu não só não tô feliz com isso aqui no meu olho. Oh, meu Deus do céu, por que precisa de iluminação? Infelizmente precisa. Será que ficou escuro? Eu espero que não. Qualquer coisa vocês me falam no próximo vídeo. E lá fomos lá. Nos mudamos. Que maravilha. Trocamos sofá. Deixamos o armário de cozinha na outra casa. A gente ia comprar novinho. Nossa Senhora. Gozado que eu não estava ansiosa. Eu estava feliz. Eu não tinha ainda crise de ansiedade, eu nem sabia o que era isso, eu nem achei que eu fosse ansiosa. Para mim, minha mãe costumava dizer, nossa, quando ela tá em casa parece que tem umas 20 pessoas. Eu gosto, eu falo mais que o tio do churros mesmo, eu gosto de falar. Se eu não tô falando, se eu tô quieta, calada, pode contar que eu tenho alguma coisa. Pode contar com isso. Enfim, eu tava muito feliz, nos mudamos. Os móveis iam chegar depois de 2 dias. Aí sim eu estava ansiosa, eu não via a hora daqueles armários chegarem. Não aguentava mais as coisas em caixa. É ruim, né? Numa mudança assim, quando você muda os armários. Enfim. Os homens chegaram com o armário, começaram a montar. E eu, ai, graças a Deus, estava muito feliz. Eles vieram de tarde, era dia de lixeiro. E o armário era grande, então demorava muito para montar aquele armário. E eu tava de boas. Até que eu pensei, gente, que horário será o lixo aqui? Eu sabia que era naquele dia, mas eu não sabia que horário era o lixo. Então fui recolher todos os lixos da casa, e tinha muito, né, mudança. Pus tudo no saco, aí eu fui, destranquei a porta e abri. Na hora que eu abri aquela porta, a impressão que dava é que eu tinha acabado de sair de um túnel e veio um sol de 180 milhões de graus na minha cabeça. Como se eu tivesse saído para um outro plano, para um outro lugar que não fosse ali a garagem. Era uma garagem aberta, adorava aquela garagem, muitas festas ali.
me deu uma pressão assim no peito. Eu comecei, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu fechei com tudo aquela porta, encostei na porta e falei, acabou, eu não vou mais morrer. Eu tive muita sorte, porque eu tinha uma amiga maravilhosa, maravilhosa. Que saudades que eu tenho dela. Ela vinha em casa, a gente ficava horas conversando, tomando o tal do café da tarde, que ninguém ligava muito para café, era papiar. A conversa tem que ter, você tem que ter alguém para conversar. O humano não foi feito para viver sozinho, tem que conversar. E eu e ela conversávamos. E bibibi, bababó, bibibi, bababó, bibibi, bababó. E um dia ela chegou para mim e falou assim, eu vou te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Falei, lá vem fofoca, né? Até parece, nenhuma das duas era muito de fofoca. Principalmente ela. Ela falou assim, você sabe que eu fui parar no psiquiatra? Oi? Eu fui parar no psiquiatra. Por quê? Porque eu tive síndrome do pânico. Hein? Não tinha a mínima ideia do que era aquilo. Que síndrome? O que? Me conta essa história direito. E ela me contou tudo que era síndrome do pânico, pelo que ela passava, que por isso que ela saía toda tarde e vinha na minha casa, porque o terapeuta dela falou que ela não podia ficar em casa. Quem tinha depressão, e ela tinha, isso eu já sabia, quem tem depressão e síndrome do pânico não pode ficar em casa. E não pode ficar tarde em casa. Tem que sair pro mundo, pra vida, pra algum lugar. E naquele dia fatídico que aconteceu comigo, eu sabia o que era. Quando eu fechei aquela porta, que disse que bom, agora eu não vou morrer mais. Eu lembrei dela. Ela veio na hora na minha cabeça. Na hora. Falei, mas que coisa. Por que comigo? Porque é sempre assim que a gente pensa, não é, anjo? Por que comigo? Conheço tantas pessoas que não têm nada, que vivem a vida tranquila, calma, pacífica. Por que essas porcarias têm que ser comigo? Eu não sei te responder, anjo, mas acontece. Da mesma forma que não acontece com uma, acontece com a gente. E eu não sei nem porquê. Enfim, foi uma luta, uma luta, uma luta. Porque quando você não sabe o que é, o desespero é maior. O desespero é de morte. Você começa a ir um monte de médico investigando tudo. E não tem nada. Não tem nada. Mas eu já sabia o que era. Graças. Ai, que Deus coloque sempre a mão na vida dessa minha amiga, porque eu considero ela minha amiga até hoje. A gente não se vê, acho que já faz mais de 20 anos. Não sei que fim ela deu. E acho que ela também não sabe que fim eu dei. Já tentei procurar no Facebook, esses lugares, Instagram. Não acho não. Eu não sei que fim ela deu. 3 filhos ela tem. Um mais gracinha que o outro. Enfim. Foi difícil. Quando eu tive um insight do que era, e eu respirando desesperadamente, que não tinha nem ar para respirar, com lixo na mão, eu falei, não. Eu tenho pelo menos que colocar o lixo para fora. Pelo menos isso, porque eu sei que eu não tô morrendo, eu sei que eu não tô doente, eu sei que isso é síndrome do pânico. E eu abri aquela porta. Eu tremia tanto que nem vara verde. Porque para mim, se eu abrisse a porta, eu ia cair num penhasco. Eu ia dessa para outra. Essa é a sensação que dá.
É um medo absurdo, e um medo que você não sabe nem do que. Apenas você sabe que vai morrer. Você tem tanta certeza que graças a Deus que o cérebro ele pensa direito assim, não, mas espera aí, por que ela vai morrer? O coração dela tá bom, não sei quem tá bom, não sei quem. Mas por que ela tá com medo? Eu não tô entendendo, que perigo é esse? Ela não tá morrendo. Porque se o cérebro falasse, você tá morrendo, então pum, e te matasse, queria ver o que ia acontecer com a gente com síndrome do pânico. Mas não. Eu fui abrir aquela porta. Com todo medo, com todo desespero que eu pudesse ter. E eu abri aquela porta. E a sensação foi a mesma. Como se eu estivesse numa outra dimensão. Como se eu não estivesse dentro do meu corpo. A coisa mais esquisita que alguém possa sentir. E eu joguei o lixo lá fora. Eu joguei. Tinha o primeiro degrau, que é quando você abre a porta. Aí tinha mais um e o chão. Então, na verdade, era reto. 1, 2 degraus e o chão. E eu tava lá em cima. Eu não tinha nem colocado o pé no degrau de baixo. E eu joguei o lixo ali fora. Corri e fechei a porta. Sim, porque você corre. Você corre mais que o diabo da cruz. Você corre desesperadamente, você sabe que alguma coisa pode acontecer. O quê? Nada. Na verdade, nada. Um grande nada. Aí você vai e fecha a porta. Eu, no caso, fechei a porta. Fiquei ali, encostada na porta. Até meu coração voltar ao normal. Ainda tenho muita sorte. Depois que ele voltou ao normal, eu dei uma respirada, abri os olhos assim. Aí o cara falou, moça, tá quase no fim aqui. E eu, cínica pra caramba, porque eu sempre fui uma pessoa que eu não queria que ninguém me ajudasse. Eu devo ter algum problema de infância ou de adolescência, eu não sei. Nunca foi investigado, eu não vou investigar. Cara, eu tenho muito mais que 60 anos. Agora que eu vou investigar, pelo amor de Deus, né? Não é uma coisa que para em minha vida, porque se fosse, eu já estaria abaixo de médico, viu? Então nem vem querer me pegar como exemplo, não, tá? Se fosse uma coisa que tivesse parado a minha vida completamente, eu já estava embaixo de psiquiatra. Então, faça favor de ir, moça. Aí eu disse pra ele, com um sorrisinho no rosto, tá bom, obrigada, ai, tomara que termine logo. Aí ele deu meia volta, foi lá pra cozinha, aquele desespero todo, né? Aí eu falei, isso não tá certo. Eu não tenho motivo pra isso. Eu tenho um marido maravilhoso, tenho 2 filhas que amo. Eu não trabalho, não preciso ninguém, nenhum patrão me enchendo os pacolar. Tô de boas aqui na lagoa. Então qual o meu problema? O que é que eu tenho? Não. Dona moça, parou. Você não vai entrar nessa. O que eu fiz? Eu abri a porta de novo. De olhos fechados dessa vez. Fiquei ali, na pontinha da porta, com a porta aberta. De olhos fechados eu disse a mim mesma, alto, para me escutar o som da voz. Não tão alto porque os homens estavam ali na cozinha. Iam achar que eu era meia doida. Falei baixo, mas de uma forma que o meu ouvido escutasse. Por quê? Porque a mente já estava escutando. Mas eu queria que os outros órgãos do sentido escutassem e entendessem. Por que? Não sei, mas foi isso que passou na minha cabeça. E eu falei, muito bem. Você vai abrir esses olhos e vai descer o primeiro degrau. Só o primeiro degrau. Você não vai lá para fora. Não se preocupe. É só um degrau. Depois você vai virar de costa devagar, subir a sua sala, fechar a porta vagarosamente. E eu fiz. Foi difícil? Foi.
Minha mão só faltava pingar de tanta água que tinha nela. Respirei fundo. A respiração é a chave para tudo. Crise de ansiedade, crise de pânico. E também, não só, a depressão. Respire. Deixa o oxigênio entrar. Solte devagar. Não quando tá com tosse. Quem me ensinou isso? Minha amiga. Ela falava que o médico disse a ela que a respiração era a chave. Ele falava, respire 4, 5 vezes. E aí solte devagar, contando até 6 ou 7. E eu fiz isso. Eu fiz isso. E desci aquele degrau. E comecei a respirar. Respira. E falando em voz alta, quer dizer, como é que você vai respirar fundo, exalar, falando? Foi o que eu fiz. Eu vou conseguir. Calma, tá? Você tá apenas no degrau da sua porta. A primeira vez é complicado, porque eu falava junto com a respiração. Mas eu fiz isso. Virei vagarosamente. Minha vontade era de sair correndo. Não foi fácil, não. Escutando assim parece que foi muito fácil, mas não foi. Eu acho que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Virei devagar. Subi o primeiro degrau, que já era a sala. Fechei a porta vagarosamente. E sabe a sensação que eu tive? Tirando todos os medos absurdos, eu consegui. Eu, sozinha, consegui. Aí eu devo ter algum problema, que eu não quero que ninguém me ajude, eu não quero ninguém na minha cola. Ai, você tá muito ótima. Tô numa dor de cabeça do cão, tô com dor na coluna, tô, sei lá, o que for. Eu tô ótima, eu sempre tô ótima. Eu nunca tô mal. Ninguém sabe quando eu tô mal. Se não me engano, isso daí é depressão, se eu não me engano. Mas talvez seja só esse sintoma. Eu acho que eu não tenho mais do que isso. Já tive, mas agora eu não tenho mais. Às vezes eu fico meio caída, mas como eu falei, uma coisa muito rápida. Mas para não querer que ninguém me ajude, é porque tem alguma coisa muito profunda aí, que eu também não sei o que é. E também, como eu disse, não vou investigar com a idade que eu tô, tá bom? Vocês que são mais novas, por favor. Ou então, se você tem a minha idade, é mais velho, mas isso parou tua vida, corra para um terapeuta, psicólogo, psiquiatra, CVV, o que for melhor para você. Enfim, essa foi minha pequena história de quando eu tive síndrome do pânico pela primeira vez. Não foi fácil, não foi nada fácil. E é como eu disse, parece que quando vem uma vez a porta se abre, escancara, como uma boca do fundo do inferno, e você não consegue mais fechar. Quando você tem uma vez, ela não pode mais ser fechada. O que ela pode é batalha, luta, como eu disse no vídeo anterior com a depressão. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e vai conseguindo. Vence algumas batalhas, perde algumas batalhas, mas nunca perca a guerra. Isso não perca a guerra. Bom, vamos aos sintomas. Calafrios,
Sim, a impressão é que você tá sempre com frio. Ou ondas de calor. Tá todo mundo agasalhado, você tá de blusa de alcinha. Aí você fala, é que eu tô na menopausa, isso é sintoma de menopausa. Não é sintoma de menopausa, não. Pode ser depressão, pode ser ansiedade ou síndrome do pânico. Porque eu tive isso nas 3. Calor, calor, calor abusivo. Eu tinha calor. Na síndrome do pânico, às vezes me dava calafrio, mas era raro. Talvez o médico tivesse que me investigar, né? Porque se a gente vê tudo isso que os médicos colocam, sim, tudo só que é site de psiquiatra, psicólogo, tá? Não é fontes da minha cabeça, antes que alguém fale. Porque tem gente que só abre a boca pra falar, né? Não. É site de pessoas entendidas, tá bom? E eu tive poucas vezes calafrios. A maioria é calor mesmo. É calor. Aquele calor. Que você não sabe de onde vem aquilo. Você sabe que está frio. Mas o teu calor é impossível e improvável, mas está lá. Essas são as ondas de calor. Sensação de estar fora do corpo. Não. Foi quando eu abri aquela porta. Parecia que a minha alma estava num lugar e o meu corpo estava no outro. Essa era a sensação que eu tinha. E quantas vezes eu ia andar e, claro, minha mente estava indo para histórias, como é a ansiedade, ó miscelânea, como é a ansiedade, imaginando isso, aquilo outro e não sei o que. Aí de repente uma buzina, alguma coisa me trazia de volta. Aí na hora que eu vinha de volta, aí começava a ficar meio às 11, eu falei, nossa, onde é que eu tô? Nossa, eu não reconhecia o lugar. Você sabe o que é não reconhecer o lugar que você está? Eu estava fora do meu corpo, em outro lugar. Na verdade, eu estava no mesmo lugar, mas era como se eu não reconhecesse. Eu achei que eu estava tendo um AVC ou algo assim. Até que eu conversei com outras pessoas que tiveram. E elas sentem a mesma coisa. Um dia eu falei isso pra minha filha mais velha. Aquela que teve o toque. Falei, menina, você não sabe o que me aconteceu na rua. Aí eu contei. Aí ela começou a rir. Aí minha neta chegou pra mim. Vovó, minha mãe faz isso direto. A minha filha falou, mãe, quando eu tô pensando em outras coisas, eu me perco completamente onde eu estou. Problemas familiares. Problemas familiares pode ser, ansiedade pode ser, a depressão pode ser, se elas podem ser, síndrome do pânico também. Mas eu só tive isso com síndrome do pânico. Mas a minha filha não teve síndrome do pânico. É como se ela tivesse alguns sintomas. Ela é como eu. Se um médico querer investigar, ele não vai ter a mínima ideia do que a gente tem. Ele não vai poder fechar. Porque tem coisas que é da depressão, só que a gente não tem depressão. Aí ele vai ver outra coisa que é da síndrome do pânico, mas ninguém tem síndrome do pânico. Percebe? Não dá para fechar um diagnóstico. Não na minha família. Bom, a sensação fora do corpo, medo de morrer ou de perder o controle. Não, mensagem agora não. Adeus, claro. Sim, o medo de morrer é absurdo. E aí a gente tem medo de perder o controle da vida. Na verdade é da vida que a gente tem medo de perder o controle. E perdendo o controle da vida a gente morre. Então uma coisa é consequência da outra. E aí eu pergunto, será que falta de controle pode ser realmente controlar a vida aqui no palpável, no material?
Mas, gente, ninguém é idiota, ninguém é besta. Todo mundo sabe que nós não temos controles da nossa própria vida. Não temos. Quem acha que controla a própria vida, tá errado. Nem a nossa vida nós temos controle. Se nós tivéssemos controle da nossa própria vida, fale devagar, senão eu começo a ficar agitada. Se nós tivéssemos controle da nossa própria vida, nós não ficaríamos doentes. Fígado bom, coração bom, cérebro bom, rim bom, perna boa. Nenhuma doença nos pegaria, porque nós temos controle da nossa vida. Temos nada. A gente sai amanhã, a gente não sabe o que acontece na rua. Como é que nós vamos controlar a nossa vida se nós não vivemos só nesse mundo? Percebe? Como é que nós vamos controlar a nossa vida? Porque se Deus chegar e falar, tá na hora, vambora, a gente vai. Como a gente pode ter controle da nossa vida quando a gente sai de casa com o nosso carro, chega um cara com 7/8 aqui, número errado, que é só pro Google, pro YouTube, não. Vem com 7/8 aqui. Que controle nós temos da nossa vida? Nenhum. E quanto mais cedo você perceber que não controla a sua vida, melhor, tá? É menos transtorno, menos problema para você carregar. Pensa assim, lembra o que minha avó disse? Minha avó que morreu aos 100 anos? O que pode mudar, mude. O que não pode mudar, entrega para Deus. Ela não tinha o controle e não queria esse controle. Muito bem. Desmaio ou vômito? Eu nunca cheguei a desmaiar. Eu nunca cheguei a vomitar. Mas tem gente que faz isso. Engasgo, vertigem, dor ou desconforto no tórax. Engasgo. Quantas e quantas vezes eu ia comer, eu engasgava. Engasgava até com água. Mas gozado que eu já não tenho mais síndrome do pânico, eu nunca mais tive, graças ao bom Deus. Mas, se eu tô ansiosa, e esse é um dos sintomas da ansiedade também, eu engasgo. Então assim, se eu tô na casa de alguém e eu tô muito agitada, mas porque tá um lugar super gostoso, tá? Não é porque tá ruim não, ai, acabei de tomar uma mordida aqui na orelha, o bichinho. Enfim, tô lá, tô agitada, tô conversando, aí vou lá comer uma pizza. A primeira vez eu dou engasgo. Eu quase dou engasgo. O que acontece? Na hora que eu vou engolir, não engole, como se a glote estivesse fechada. Esse é o engasgo, para quem não sabe. Não é que foi engolir e engasgou. Ninguém vai engolir se não tá conseguindo engolir. Então, aí eu mastigo, ele para aqui, ó. Ele não consegue ir. Graças a Deus, porque eu não engasgo. Já engasguei. Acho que é por isso que ficou na minha cabeça. Aí eu fico mastigando aquilo, mastigando, até eu conseguir engolir, pego um copo de alguma coisa e tomo junto. Aí o negócio desce que é uma beleza. Aí eu começo a pegar assim uns pedacinhos de pizza, mas é uns trecos assim desse tamanho. Moral da história, na metade da pizza eu não tenho mais vontade. Aí eu fico deprê. Porque eu fiquei com quase engasgo. Eu percebi que eu estava ansiosa. Não com crise de ansiedade, mas eu tava meio que ansiosa, agitada. Não me equilibrei, que eu falo do equilíbrio. E eu não consegui comer a pizza que eu tava gostando tanto. Vigiai, vigiai, vigia-te. Perceba você, perceba suas emoções, seus sentimentos. Vertigem eu tive sim, e tenho até hoje quando eu tô ansiosa. Porque assim, começa com agitação, da agitação vai a ansiedade. Se você deixar caminhar, vai para uma crise de ansiedade. Então o que acontece? Eu fico naquele meio termo entre agitação
e ansiedade. E ali, às vezes, eu tenho uma vertigem. Dor ou desconforto no tórax. Nossa, na síndrome do pânico, a impressão que você tá tendo infarto. Parece ter um elefante aqui em cima. Parece realmente que você tá indo dessa para outra. Por isso a sensação de morte. Acho que de tudo que você tem, essa é a pior sensação. Todo mundo sabe que quando é um problema cardíaco, parece ter o que os pacientes falam é isso, parece ter um elefante no meu peito, que eu não consigo respirar. E é isso que acontece no pânico, na síndrome do pânico. Parece que tem alguma coisa muito esquisita ali. E aí a gente pensa que vai morrer. Quanto ela dura uma crise dessa? Entre 10 e 20 minutos, dizem os médicos. E é por aí mesmo. Eu que já tive muitas crises de síndrome do pânico, essa eu tive muito. Pra mim, eu não posso dizer que síndrome do pânico é pior que depressão. Eu acho que depende do grau da depressão que você tá. Porque síndrome do pânico, ele não tem grau. Ele dá. Ele vem de súbito, dá, acabou e você fica ali. Oi? Já a depressão não, pode ser leve, pode ser média, pode ser intensa. E por quê? Dizem os médicos, reação de luta e fuga. Por isso que dá sintoma de ansiedade. Vocês percebem que tudo é ansiedade? Por isso a minha página chama Rainha da Ansiedade. Porque a impressão que dá é que tudo veio da ansiedade. Ou qualquer coisa que você tenha, a dor na ansiedade se mete no meio. Percebe? Se você está numa crise de pânico, os médicos falam que é bom você segurar algo gelado. Por quê? Segurar algo gelado, fica segurando, aquilo começa a doer, começa a queimar. E faz o que você fazer? Sair daqui e vir pra cá. O que é isso? Foco! Foque no presente. Faça hobbies. Faça coisas que requerem atenção. Vocês têm que ter pelo menos esse controle de atenção. Prestar atenção no que está fazendo, no que está lendo, no que está pintando, no que está costurando. Tanto faz o que você encontrar. Tenha um hobby e passe horas fazendo aquilo. Eu não tenho horas para passar. Como é que você quer que eu fico horas pintando se eu tenho 20 minutos? Faça 20 minutos. Faça. Pelo menos 20 minutos que tua mente não vai lá para trás ou não vai lá para frente te encher o saco. Aí sim você vai estar controlando sua vida. A gente só controla a nossa vida quando faz coisa que quer de verdade ou que precisa de verdade. Aí a gente controla a nossa vida. Qual outro medo que tem quem tem síndrome do pânico? Medo de ter medo. Você quer coisa mais louca do que essa? Medo de ter medo. Medo de ter outra crise de síndrome do pânico. Um dia eu estava saindo de casa, eu já tinha tido, eu já sabia o que era. Contei muito ao passando. Mas você imagine quantos exercícios eu fiz para poder andar sozinha. Se esqueça que eu desci um degrau, depois eu desci 2, depois eu cheguei na garagem. Isso leva tempo. E esse dia eu estava andando. Saí de casa, ia naquelas lojas de R$1 que existia.
Tava doida pra comprar umas porcaria lá. E eu fui. Quando eu cheguei na metade do caminho, eu fiquei zonza. Foi o primeiro sintoma, zonza. Eu fiquei zonza. Aí eu percebi que eu tava suando. Aí eu percebi que eu não conseguia respirar. E aí eu percebi, estou com síndrome do pânico. Estou tendo uma crise de novo de síndrome do pânico. Agora que eu já estou conseguindo andar sozinha. Sabe o quanto é desestimulante depois que você conseguiu fazer tudo que já está andando sozinha, vir outra crise? Como foi desestimulante. O que eu fiz? Sentei na calçada que nem uma louca desvairada. Porque eu sabia que se eu continuasse de pé eu ia cair. Eu sentei e fingi que eu estava arrumando meu tênis. Na verdade eu estava de cabeça baixa, respirando. E eu fingia que estava como é que falava? Tirava o laço do tênis, abria o tênis, fechava o tênis. Aí passava uma pessoa. Aí eu ficava. Na hora que eu via que estava chegando outra, eu abria o tênis e fingia que estava colocando o tênis. Eu acho que ninguém entendeu porque que essa louca, para colocar o tênis, tem que sentar no meio da calçada suja. Porque eu não falo nada para ninguém. Eu faço tudo sozinha. Eu devo ter um problema muito grave. Enfim. E na hora que passou, que eu acho que foi uns 15 minutos nesse abre tênis, fecha tênis, que nem eu mais aguentava, eu levantei e fui embora para casa. Cheguei feliz, porque eu consegui sozinha. Mas ao mesmo tempo eu fiquei deprimida. Eu caí numa depressão. E quanto mais deprimida eu ficava, menos eu saía de casa. Percebe como uma coisa leva a outra? E no fundo é tudo muito junto e misturado. É tudo muito junto e misturado. Tem gente que acha que a síndrome do pânico ataca mais à noite. Nunca atacou pra mim. Eu não sei o que é à noite ter síndrome do pânico. Pra mim era sempre de dia. Sempre de dia. À noite eu não sei se é porque estava escuro. Todos os gatos são pardos, como se falava antigamente. Eu não sei. Só sei que eu nunca tive de noite. O duro é quando eu ia na casa de alguém. Que eu chegava lá já em crise de pânico. Queria ir embora de lá. Queria sair correndo que nem uma louca desvairada. Eu queria sair dali. Não estava aguentando a energia do local. Olha a energia de novo. Eu tô louca para falar sobre energia. Doenças psicossomáticas, foto Killian. Tudo isso entra. Mas deixa para depois. Eu falava, ai, só um pouquinho, deixa ir no banheiro. A louca que chega na casa das pessoas, a primeira coisa que vai é ir no banheiro. Hoje, se alguém chega na minha casa e diz assim, ai, posso ir no banheiro? Eu vou falar, vai, corre! Porque eu acho que ela tá tendo uma crise de ansiedade ou uma crise de síndrome do pânico, alguma coisa nesse sentido. Não ligo nem um pouco. E vê se você também não liga. Aí eu ia lá, pro banheiro, sentava no chão e começava a respiração. Põe a cabeça pra cá e pra lá. E respirava. Aí até a pia do banheiro, lavava assim um pouco o rosto, porque eu tava maquiada, uma sacanagem, né? Pegava água, porque dava aquele calorão, né? Não era frio, era calor. Aí, água. Gente, eu me molhava aqui. Mas depois logo, lógico que eu secava. Aí fazia assim. Eu posso. Saía de lá. E começava a conversar com as pessoas, mesmo que eu não queria. Quando chegava pouco tempo depois, eu tava bem.
nem lembrava mais da crise de pânico, não lembrava de ansiedade, não lembrava de depressão. Eu estava bem. Aí eu estava no verdadeiro controle, porque eu estava ali no presente, no aqui e agora. Bom, isso foi quando me deu crise de síndrome do pânico. Agora eu quero escutar vocês. Mande seus e-mails, suas histórias. Escreva um comentário aí, só para mim ver que não tô falando sozinha, tá bom? Um beijo. Fique com Deus, anjo. E venha comigo.